Fala galera, beleza? Bom, esse vídeo aqui é para explicar sobre algumas informações da instalação de esgoto, né, que o pessoal tem ficado com dúvida, então vou falar alguns detalhes aqui. A primeira coisa é que a instalação de esgoto, a gente não costuma trabalhar com nível, né, porque a gente não consegue gerar um detalhe isométrico e conseguir ver a elevação da tubulação ali. Mas é possível fazer tubulação vertical, né, e trabalhar com níveis diferentes, só que só fora do detalhe sanitário. Tá? Então, vocês podem até ver que quando eu crio um detalhe sanitário, a elevação, o nível corrente aqui fica bloqueado, né? Porque eu não consigo colocar uma tubulação em elevação dentro do detalhe sanitário, mas fora dele eu consigo editar para qualquer tipo de tubulação que vai ser instalada, beleza? Então, para conseguir fazer aquela tubulação de transição, né, que vai sair no forro do térreo, né, vai caminhar até onde pode descer a coluna, né, que vai chegar do pavimento tipo e tudo mais, a gente precisa fazer algumas adaptações, né, porque não tem uma ferramenta específica para fazer tubulação vertical aqui e esse tipo de instalação. Né. Então, eu tenho aqui uma coluna de esgoto, né, que veio lá de cima dos outros pavimentos. Né, eu estou fazendo uma situação hipotética aqui, mas eu trouxe a tubulação, a coluna de esgoto no pavimento tipo 1. Né, aqui é o tipo 1 aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar essa coluna para o pavimento de baixo, né, para eu saber onde ela está posicionada, onde que vai chegar no pavimento térreo. Então, eu posso vir aqui em elementos, colunas, copiar para outro pavimento. Então, seleciono, dou um espaço, aperto espaço, né, e deixo selecionado só o pavimento térreo, que é para onde eu quero copiar. Tá? Então, dou um OK aqui. Essa coluna aqui, do jeito que ela está nesse pavimento, ela vai ter continuidade vai ter ambas continuidades, né, tanto acima quanto abaixo. Então vou deixar ambas aqui, beleza? Então dou um OK. E aqui no pavimento tipo 1 é só isso que eu vou fazer, né? Por mais que a tubulação vá andar por baixo aqui do pavimento tipo 1, a gente precisa da planta do térreo para saber onde caminhar e onde chegar o tubo de queda final, né? Então eu vou voltar lá para o pavimento térreo, para onde eu copiei essa coluna, tá? Ó, ela está aqui embaixo. Então eu copiei ela para cá, né? Eu já tinha feito esse traçado aqui como referência, então eu vou chegar à coluna do edifício aqui, né? Dos apartamentos, mas eu vou caminhar aqui dentro do forro até chegar nesse canto da parede, onde eu vou descer o tubo de queda final, para poder sair para a rua, né? Para o esgoto municipal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pensar na elevação em que essa tubulação vai passar. Então, se ela vai passar entre o forro e a laje superior, né, ele vai ter que ter pelo menos vai ter que ser um pouco abaixo do pé direito. Né? O pé direito aqui do hidros, ele considera até o final da laje do pavimento superior. Então, eu já vou ter que descontar a suposta espessura da laje, pode ser 10, 15 centímetros, de 10 a 15, né? Normalmente 10, para situações hipotéticas. Então eu desconto 10 e mais alguma altura, né, para ter o diâmetro da tubulação, que normalmente é de 100 milímetros aqui. Né? Então no mínimo eu tenho que ter 15 centímetros abaixo do pé direito. Tá? O ideal é 20, 30 centímetros, mas aí vai depender do forro também. Né? Então eu vou colocar 15 centímetros abaixo aqui, o meu pavimento, o meu pé direito está com 3 metros, então vou considerar 2,85. Né? 3 metros menos 15, 2,85, que é a altura suficiente que eu preciso para passar a tubulação. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a elevação do tubo de queda aqui, da coluna sanitária aqui. Né? Então, vou entrar nas configurações da coluna sanitária, né? Clicando 2 vezes aqui. E, claro, vou primeiro mudar a continuidade, que no caso agora é só acima, né? Já que no caso já estava, mas é só acima. Né, porque ele vai chegar o tubo de queda de cima e aqui nesse ponto eu vou desviar, então ele não vai continuar para baixo. Então só acima e vou mudar a elevação para 2,85. Então esse tubo de queda aqui, essa coluna sanitária vai estar a 2,85 nesse pavimento. Né, então dou OK. Ele não vai mudar nada no desenho, né, mas ele já está elevado ali. E agora o restante da tubulação que vai caminhar no forro, eu vou colocar aqui a elevação antes de inserir a tubulação. E aí essa tubulação vai ficar elevada, né? Não vai mais ficar no zero do pavimento. Inclusive esse é um detalhe que vocês têm que prestar atenção enquanto vocês estiverem fazendo a instalação de esgoto, né? A normal, nos apartamentos e tudo mais, porque essa elevação tem que estar no zero, né? Que é o nível
padrão para instalação de esgoto aqui dentro do Hydrus, né? Claro que não vai ficar no zero, mas se você fosse colocar realmente todas as elevações corretas, você teria que calcular toda a inclinação que a tubulação vai ter, a elevação final que vai ter. Então a gente usa o nível zero como referência e utiliza depois as inclinações da tubulação, né, para fazer o desnível ali durante a execução, né? Mas no projeto é dessa forma que vai ser representado. Então eu vou fazer a tubulação na elevação de 2,85 aqui. Então digito 2,85 aqui embaixo, ó, né? Digito 2,85 e aperto Enter. Então pronto, agora a nova elevação corrente é 2,85. Tudo que eu lançar a partir de agora vai entrar nesse nível, né? Então eu seleciono agora o tubo sanitário, defino as configurações do tubo que eu vou utilizar, no caso esgoto, PVC esgoto, 100 mm com 1% de inclinação, né? Então dou OK. E agora é só eu continuar a tubulação aqui, né? Eu vou fazendo, estou fazendo fora do detalhe, né? Lembra que dentro do detalhe sanitário eu não consigo definir a elevação, então eu vou fazer aqui. E agora como que eu faço tubulação vertical? Da mesma forma que seria a tubulação de água fria ou quente, né, em planta, né? Então eu tenho o nível corrente em 2,85 aqui. Se eu mudar esse nível corrente para menos 20, por exemplo, que é a altura que eu quero chegar no pavimento térreo para sair do edifício, né, eu dou um Enter. Então a partir de agora, quando eu clicar de novo, mesmo que seja no mesmo ponto, ele vai mudar a elevação da tubulação, né? Então defini menos 20 aqui, vou clicar de novo no mesmo ponto. Presta atenção para o snap ligado aqui. Se eu colocar em qualquer ponto deslocado, ele vai me dar mais erro ainda. Então, eu preciso pegar exatamente no snap, né? Ó, tá vendo? Quando o snap é ativo, mesmo que o mouse não esteja exatamente em cima, ele vai posicionar ali. E quando eu clico, né, ele me dá essa mensagem de atenção, né? Ele está perguntando se eu quero, está dizendo que a conexão atual ali está em 2,85, né? Então ele está perguntando se eu quero realmente mudar o nível ou se eu quero começar em 2,85. Ou se eu quero ir para o menos 20. Então vou dar um não aqui porque eu quero ficar em menos 20, né? Então ele fez a tubulação vertical, ó, tá vendo que esse círculo indica que tem uma tubulação vertical ali, né? Exatamente reta. Então agora eu vou continuar a tubulação até para fora do edifício, né? Beleza. Então agora, ó, eu tenho esse trecho aqui que está chegando, tá passando pelo forro. Exatamente nesse ponto ele desce, né? Desce o tubo de queda até para baixo do nível do térreo, né, e sai aqui do edifício. E aí, como que isso vai ficar? Né, eu consigo visualizar isso no 3D. Ó. É essa tubulação que está chegando aqui, ó. Então, ela está chegando de cima, né, tinha a tubo de queda com continuidade. E agora eu saí, estou andando pelo forro do pavimento térreo, vim aqui e desci. Então, eu criei todo esse trecho. E agora, como eu defino as peças desse trecho aqui, né? Agora eu preciso abrir o detalhe sanitário, né? Então crio um detalhe sanitário em volta dessa instalação, né? Lembrem que para criar o detalhe sanitário, o detalhe isométrico, é sempre importante estar com o orto ligado, tá? Que se tiver qualquer alteração aqui, qualquer inclinação da janela do detalhe, né, ele vai deslocar o desenho. Então ele vai mostrar errado ali. Tá? Então criei um detalhe sanitário aqui, vou abrir, né? Tem algumas outras instalações aqui já existentes, né? Mas prestem atenção aqui, ó, na tubulação que eu fiz. Então, aqui, essa peça eu vou definir normalmente, né? Um tubo de coluna, né? Uma conexão de coluna, joelho, cotovelo, que chega de coluna. Aqui também eu vou definir normal. Essas peças aqui, que são trechos horizontais normais e trechos de coluna, né? Você pode definir normalmente, definir peças pendentes passando por elas. Agora, essas peças que você fez a adaptação, né, que você fez um tubo vertical, o ideal e necessário é a gente fazer uma definição por seleção. Então, vou selecionar esse trecho aqui, esse conjunto, né, e vou vir aqui em elementos, definir peças por seleção. Né, então, que ele vai definir só esse trecho aqui. A primeira seleção é a conexão, né, que é a conexão mais alta. Você pode ver que aqui no filtro não aparece porque tubulação vertical de esgoto aqui no Hydrus não é uma instalação comum. Então ele não tem dentro do filtro padrão dele. Então por isso a gente vai desativar todos os filtros até tipo. Tá? Então vou achar aqui a curva de 90, né, curta, que desce de 100 mm. Então essa primeira peça vai ser a curva de 100 mm. Beleza, defini. O próximo ponto agora, então, por ele estar mostrando uma conexão, né? Então provavelmente é a conexão lá de baixo, tá? Então eu vou de novo desligar todos os filtros, procurar uma curva de 90
de coluna, né, de 100 milímetros. Então, porque ele está recebendo uma coluna ali. Então, vamos atribuir. Beleza? As outras duas peças aqui, ó, são tubulações. Então, primeiro a tubulação vertical, né, já está definida, e depois a tubulação que continua ali. Não preciso redefinir. Só dar um fechar. E aqui, né, as peças agora ficaram sobrepostas, né? Então, para definir a rotação certa, né, pode ver que ele ficou alguma conexão faltando para a tubulação horizontal lá embaixo, né? Eu preciso selecionar, ó, eu vou selecionando linha por linha, né, até verificar qual é a conexão que realmente é a coluna, é a peça que vai para aquela tubulação, né? Então, nesse caso, ó, selecionando aqui, vai ser essa peça aqui, né? Porque a outra é a curva que vem de cima. Essa aqui é a curva de coluna. Então, vou rotacionar só essa peça aqui. Selecionei, tem que dar bastante zoom para conseguir selecionar ela. Então, vou rotacionar, deixar o orto ligado. Clico aqui, rotaciono para cá. Beleza? As peças vão ficar sobrepostas mesmo. Vai ficar esse trecho aqui sobrando, né? Como se a tubulação chegasse até aqui. Mas esse tipo de detalhe vocês conseguem editar somente no AutoCAD, né? Porque não é um tipo comum de instalação dentro do IDOS, por mais que seja necessário às vezes, né? Então não conseguiram fazer essa adaptação ainda. E o restante das peças é só você definir. Você pode definir por seleção também, né? Para conseguir separar, não mudar depois a definição dessas peças. Então é um trecho só, até dá para definir ponto por ponto, né? Eu seleciono só o trecho e define as peças nesse trecho, tá? Então é dessa forma que é feita a transição de colunas, tá? E aqui, ó, a gente não vai colocar a indicação de coluna, porque lembrem que a coluna só serve para indicar transição de pavimentos, né? Na verdade, para conseguir fazer a transição entre pavimentos, conectar tubos e tudo mais, né? Até um detalhe da instalação de esgoto é que as colunas de esgoto, tubo de queda, a gente não faz a tubulação vertical dela, né? Vocês podem ter percebido já que a gente cria a coluna, né? Copia para os outros pavimentos, define a continuidade e automaticamente ele já cria uma tubulação conectando essas colunas, né? Claro, se a continuidade estiver configurada corretamente, né? Então, a gente não consegue fazer essa tubulação vertical, tá? Igual tem na água fria, água quente. Então, é dessa forma que é feita a instalação. Se vocês precisarem depois verificar o nível ou alterar o nível das tubulações feitas, né? Então, você pode começar aqui pelo tubo de queda, né? Verificar a conexão e verificar a elevação aqui. Você pode mudar essa elevação depois, só que tem que lembrar, né, de você mudar sempre o trecho todo horizontal, né? Porque se você muda um aqui e outro ponto não foi modificado, ele vai criar uma tubulação diagonal, né? Vai com uma inclinação que não é essa daqui da tubulação. E pode não dar erro no cálculo, né? Mas vai ter uma demonstração errada no 3D ali. Isso ali para o tubo de queda, né? E agora para as conexões é a mesma coisa. Você pode clicar 2 vezes na conexão, né? Clica aqui na conexão sanitária, dá um OK. Você pode mudar a elevação dela também. Então, por isso que eu falei do trecho, né? Você sempre vai pegar o trecho que você quer alterar, né? E modificar as elevações de todo o trecho. O que fazer quando tem a tubulação vertical? Você vai clicar 2 vezes em cima, ele vai dar vários itens de seleção, né? Então, o primeiro ponto, a primeira seleção é a linha que está ali embaixo que eu fiz como referência. O próximo é a conexão sanitária, então provavelmente é o que está mais em cima, né? O próximo é o tubo sanitário, então provavelmente é o tubo vertical sanitário que tá descendo ali, né? O próximo é a conexão sanitária lá embaixo e o próximo tubo de novo, depois indicador, símbolo e tubo sanitário. Então vocês vão testando aqui, vai verificando qual é a seleção que você quer, né? Dá um OK, você pode verificar ali. E se for para conexão, né, você vai procurando a conexão sanitária e verifica a elevação que ele está. Então você vai conseguir saber, a partir da escolha da seleção, qual conexão você selecionou e daí alterar o nível dela. Beleza? Então é assim que a gente faz. Tá? Você faz a tubulação que vai passar no forro no pavimento que contém esse forro, né? Porque você precisa verificar, precisa fazer em cima da planta daquele pavimento, né? Se a gente fizesse um pavimento tipo 1, né, a gente não conseguiria ver essa instalação aqui, não saberia exatamente como descer a tubulação, né? Até para a execução desse projeto, é essa planta que você precisa, beleza? Então é isso, e boa sorte aí para terminar os projetos. Se tiver mais dúvida, e se possível, eu tento atender, beleza? Até mais.